Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 4 de março de 2026, e tem muitas informações importantes nesse conteúdo. A gente vai falar da reapresentação do Inter visando o jogo de volta do Clássico Grenal, que volta a esquentar nos bastidores. Dois comunicados, aliás, do Grêmio para a CBF e do Inter para a CBF nas últimas horas, e pedidos que a dupla Grenal fez para o jogo de volta. O Grêmio teme muito a situação que pode encontrar no Beira-Rio no final de semana. A gente vai falar sobre isso, a resposta do Inter para o Grêmio, situação de ingressos, tá? O Inter daqui a pouco já estará esgotando os seus ingressos, é a última oportunidade para você que quer ir ao Clássico Grenal do final de semana no Beira-Rio. Tem informações de mercado, porque o Inter acertou com um atacante, o Inter esteve muito próximo de dois zagueiros, muito bons zagueiros, por sinal, e tem a ligação de Eduardo Cudê para tirar um titular do Internacional. Eu vou te contar tudo isso nesse conteúdo. Eu já peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Final do Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira, Palmeiras e Novo Horizontino. Tu pode pegar o jogo com a bola rolando para palpitar lá na KTO. Tem várias odds abertas para tu brincar e se divertir na melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Vai lá na KTO e dá uma brincada. E quero falar também do Ativa. Ativa você na Ativa Sempre, o melhor estimulante, 100% natural, sem nenhum tipo de contraindicação. Cara, não precisa de receita, não tem nenhum tipo de migué, tá? Eu já sou consumidor do Ativo há um tempo, e o Ativo, cara, ele pode te ajudar não só na hora H com o teu parceiro ou a tua parceira, mas no dia a dia. Tu tá meio borocochô, assim, dificuldade para levantar da cama, não tá naquele astral, naquele ânimo, o Ativo também pode te ajudar. Vai de Ativo, que ativa você na Ativa Sempre, tá? Bom, gente, vamos lá. O Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante. A atividade foi com portões fechados. Foram 2 dias de folga para o Inter, né? Depois da derrota por 3-0 no Clássico Grenal, jogo de ida das finais do Campeonato Gaúcho. O jogo da volta é no próximo domingo, também aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, às 18 horas. O Inter treinou hoje no CT Parque Gigante, depois, como eu disse, 2 dias de folga, né? Segunda e terça, e começa a preparação. E a grande dúvida para o Grenal está em quem será o lateral esquerdo do Inter. A tendência de momento é que o Aguirre seja deslocado para a lateral esquerda, o Bruno Gomes na lateral direita, tá? Essa é uma tendência, mas não descartem outras possibilidades também na equipe do Internacional, que a gente vai começar a saber a partir de amanhã, porque hoje foi aquele regenerativo, né? Não é um treino mais forte visando o clássico. Hoje é o regenerativo, aquele trabalho mais físico. Bom, sobre ingressos, tá, gente? O Inter confirmou no final da tarde, início da noite desta quarta-feira, que já são mais de 25 mil ingressos comercializados, entre aquele sócio que faz check-in e o sócio que compra ingresso. O sócio que tem outras modalidades também já pode adquirir ingresso. E aí o detalhe, tá? São mais de 25 mil ingressos comercializados e só vai ter a possibilidade do público em geral adquirir ingresso amanhã, se sobrar, tá? A tendência é que sobre, tá? Tem um pouco mais de 25 mil ingressos comercializados para sócios. Se amanhã ainda tiverem ingressos, vai abrir a venda para o público geral. É mais ou menos uma tendência, mas não serão tantos ingressos para não sócios, tá? A expectativa do Inter de 45 mil torcedores no Beira-Rio, ingressos nos portões 6, 7, 8 e 10. Em tese, aqueles ingressos mais acessíveis já estão esgotados. Fica o convite. Quinta e sexta no AM Colorado a gente vai sortear pares de ingressos para o Grenal, tá? Deixa eu avançar em relação ao Grenal, porque nas últimas horas aconteceram 2 situações, tá? O Grêmio enviou uma carta à CBF, ao presidente da CBF, Samir Chaldi, demonstrando a sua preocupação em relação ao que pode acontecer no Clássico Grenal do final de semana. O Grêmio alega que, acompanhando o que representantes do Inter falaram nas últimas horas, tem uma preocupação em relação à belicosidade do Clássico Grenal do final de semana, do clima hostil que terá no Beira-Rio. E o Grêmio solicitou à CBF que envie um representante da entidade
e de preferência o Rodrigo Sintra, né, que é o chefe lá da comissão de arbitragem da CBF, para que ele esteja no Beira-Rio. E o Inter, nas últimas horas, respondeu diante desse pedido que foi feito pelo Grêmio, à CBF. A direção do Inter concorda nessa solicitação que foi feita à CBF, ao presidente Samir Chaldi, com a presença de alguém da CBF no Beira-Rio, e também sugeriu observadores da Conmebol e até da FIFA nesse pedido do Internacional. Para trazer aqui, tá? O Sport Clube Internacional tem se manifestado de forma transparente sobre lances e interpretações da arbitragem, sempre com o objetivo de contribuir para que as partidas sejam conduzidas com critérios claros. Em nenhum momento, qualquer manifestação pública de seus representantes refletiu intenção de intimidação ou condicionamento da arbitragem. As posições do clube limitaram-se a apontar situações do jogo e defender uma condução equilibrada das partidas, especialmente após o último clássico, no qual decisões equivocadas comprometeram o resultado. O Inter reforça o pedido de presença de um representante da comissão de arbitragem da CBF no estádio Beira-Rio e sugere ainda a presença de observadores da Conmebol e da FIFA, com o objetivo de garantir o protagonismo dos jogadores e evitar que erros ocorridos no último clássico se repitam. Tá? Esse foi o pedido do Internacional, também esquentando tudo em relação ao Grenal do final de semana, tá? Avançando para algumas situações de mercado, o Inter chegou a um acerto com o staff do Vitinho, tá? O atacante de 25 anos deve ser anunciado nas próximas horas em definitivo. Aliás, não deve ser ainda anunciado em definitivo, né? Vai ser anunciado que ele assinou o pré-contrato com o Inter, porque o vínculo dele mesmo termina no meio do ano. Tanto o empréstimo com o Inter, quanto o contrato com o Dinamo de Kiev da Ucrânia. A gente tinha trazido aqui, né, que a direção do Inter já confirmava há algumas semanas que tinha feito uma última proposta, como basicamente um ultimato para o Vitinho e para o seu empresário. O Inter chegou no seu limite financeiro, tá, em relação ao valor de luvas e salários, e o Vitinho, no fim das contas, aceitou essa proposta do Inter e deve permanecer. Nas próximas horas, tudo deve ser já alinhavado e assinado. Vitinho que nessa temporada de 26 tem 10 jogos, 3 assistências, e 1 gol. Outras duas questões sobre a procura do Inter por zagueiros. Agora, a partir desta quarta-feira até dia 27, tem só aquela janelinha da CBF, né? Jogadores que rescindiram dentro da janela ou que tenham atuado nos estaduais. Só que o Inter confirma a informação de que esteve próximo de 2 nomes, tá? E, inclusive tendo acerto com esses 2 nomes. O Joaquim, ex-Santos, que está hoje no Tigres do México. O jogador chegou a estar acertado com o Internacional, mas algumas burocracias não deram tempo de serem finalizadas. O Inter acreditava que precisaria até de mais tempo para essa negociação dar certo. No fim das contas, não rolou. Joaquim não será, então, jogador do Internacional, não pelo menos nessa janela. E o Marical, que é um zagueiro de confiança do Pesolano, uruguaio de 24 anos, do Dinamo de Moscou da Rússia. O Inter tinha já algumas conversas com o jogador, porém, quando chegou no Dinamo, o Dinamo pediu $6 milhões. Para o Inter, a gente sabe que é muita grana, aliás, 6 milhões de euros, e o Inter entendeu que 3 anos de contrato, 6 milhões de euros, um zagueiro que, por mais que tenha confiança e tinha o aval do Pesolano, seria uma incógnita para a maioria. O Inter achou até, de certa forma, arriscado esse movimento e, por isso, acabou não fechando com nenhum zagueiro, pelo menos até o momento, né? Pelo menos até o momento. E a outra informação é uma notícia do Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, e eu conversei com algumas pessoas próximas do Eduardo Cudê nas últimas horas. Por quê? O Cudê fez uma ligação para o goleiro do Inter, Sérgio Rocher, tá? Na última segunda-feira, quando ele já estava encaminhado com o River Plate. Ele chegou ontem à noite lá na Argentina, hoje foi apresentado, concedeu entrevista coletiva ao ex-técnico do Internacional, que é torcedor, né, declarado do River, foi jogador do clube argentino, sempre disse que era um sonho treinar o River Plate, e o River está à procura de um goleiro. E o Eduardo Cudê ligou, ainda antes de ser anunciado, para o Sérgio Rocher. Porém, o Rocher disse para o Eduardo Cudê que não acredita que o Inter o libere, tá? Eu não tive a confirmação se o Rocher demonstrou interesse de ir para o River, mas o que eu sei que ele disse para o Eduardo Cudê, eu conversei com uma pessoa muito próxima do técnico argentino, é que ele não acreditava numa liberação do Inter, tá? E de fato, o Inter não tem o desejo de liberar o Rocher nesse momento, mesmo que ele tenha contrato até dezembro e o Inter ainda não tenha o procurado para uma renovação
contratual, tá? Mas o Rocher atento a um jogador titular hoje do Internacional. Deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.